deputado Nicolas Ferreira incluiu o vice-presidente Geraldo Alckmin como testemunha na ação movida no Supremo pela Procuradoria-Geral da República por ter chamado o presidente Lula de ladrão. A defesa de Nicolas alega que as falas do deputado, num evento da ONU, em novembro de 2023, estão preservadas pela imunidade parlamentar. Na ocasião, ele afirmou que Lula é um ladrão que deveria estar na prisão. Geraldo Alckmin foi incluído no processo para ser testemunha de Nicolas por ter adotado falas semelhantes no passado. Em 2017, antes de selar uma aliança política com o petista, Alckmin ligou Lula a vários crimes de corrupção. Os advogados de Nicolas Ferreira também argumentaram que no campo político é comum os ânimos exaltados e os excessos linguísticos. E aí, Carlo Cauti, Silvio, Augusto, antes de ouvi-los, acho que vale a pena revisitar uma das falas do Geraldo Alckmin a respeito de Lula. O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso, com as questões de natureza ética, sem limites. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do... Silvio Naval, interessante a estratégia aí da defesa do deputado Nicolas Ferreira, né? De arrolar como testemunha o então agora atual vice-presidente Geraldo Alckmin, porque falas não faltam aí para ele juntar nos autos e alegar, olha, eu chamei de ladrão, mas não sou o único. O vice-presidente que compõe a aliança política com Lula também já o chamou de corrupto várias vezes. Do ponto de vista jurídico, perfeita estratégia. Mas o Geraldo Alckmin é um caso psiquiátrico. Ele é um caso para divã. É preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, uma junta de terapeutas para entender o que aconteceu com um sujeito que dizia o que nós acabamos de mostrar. Tem vídeo, tem imagens. Aliás, ele era considerado até naquele PSDB antagonista do PT, quando a direita ainda não tinha uma figura como Jair Bolsonaro, como a direita não tinha líderes que hoje estão no Congresso Nacional e em alguns estados. Naquela época, votava-se no PSDB contra o PT. Foi assim em várias eleições, tanto no governo Fernando Henrique quanto depois. O antagonista era sempre o candidato do PT. E Geraldo Alckmin foi, em 2006, quem disputou o segundo turno contra o Lula, por exemplo. Depois ele voltou a se candidatar num fiasco homérico. Mas ele era o antagonista, como Aécio Neves foi, como José Serra foi. Então, para explicar para alguém no futuro o que é que a Geraldo Alckmin fez com a biografia e como funcionou esse cavalo de pau na cabeça dele, só mesmo uma junta médica. Ele que é formado em medicina deve me entender quando eu digo isso. Porque é inadmissível hoje ele não só ter ido a Brasília na garupa de quem ele chamava de criminoso, ou seja, vou embarcar no camburão junto, em direção ao Palácio do Planalto, como também chancelar um governo que comete atrocidades em cima de atrocidades. Estamos falando aqui sobre a agenda diplomática, por exemplo. E ele chancela. O que será que o Geraldo Alckmin, desse vídeo, dessa época, dessa foto, pensaria do Geraldo Alckmin hoje? Carlo Cauti, nossa audiência sempre muito atenta aqui no chat. O Lívio Cabral Júnior pergunta, quem está atrás do Alckmin? Nós aqui comentamos. Hoje o ministro Alexandre de Moraes, era secretário de Justiça. E ele concordava também, teve uma fulguração na via de Damasco também, se tornou um defensor ferrenho do PT, ou simplesmente ele está atuando algum papel, ele ainda deve explicar para o Brasil do porquê está atuando dessa forma como um dos pretorianos de um governo que não teria nenhuma base de sustentação política, se não fosse por esses 9 ou 11, dependendo do momento, ministros pretorianos do STF que o mantém no poder.
Então, assim, eu concordo com o Silvio, né? É um problema, evidentemente, tem que chamar a neuro, um problema psiquiátrico. Se o cara é o maior ladrão na história da humanidade, como é que você se candidata a ser seu vice numa eleição apenas 4 anos ou 6 anos depois desse vídeo? Temos algum problema físico, neuronal, que não se explica o negócio. Ou, evidentemente, tem alguma outra razão muito menos biológica, muito mais venal, vamos dizer assim, muito mais material, muito mais, ou a ambição de poder, por exemplo. Mas também me surpreende como é possível que um político que foi um dos mais amados, especialmente aqui em São Paulo, como o Geraldo Alckmin, que foi várias vezes eleito governador, prefeito, foi muito bem votado no passado, acaba jogando a sua biografia honrada até aquele momento na lata de lixo da história e nunca mais poderá andar nas ruas de São Paulo sem ser duramente criticado pelos mesmos paulistanos que o elegeram várias vezes. O porquê disso tudo é ainda uma das grandes dúvidas que ficam no ambiente eleitoral brasileiro. Não, eu acho o seguinte, ele sempre acreditou no critério biológico. O Mário Covas morreu, ele virou governador. O Lula, ele acha que vai morrer porque tem 7 anos mais que ele. É isso, e resolveu ser presidente a qualquer custo. A gente não conhecia o Geraldo Alckmin, aquele de trás era o fake. Né? O Geraldo Alckmin, que quer ser presidente a qualquer preço, é o verdadeiro. Então me lembra a frase, que é a frase preferida do Milor Fernandes, que tem centenas de frases geniais. Como eu admiro as pessoas que eu conheço pouco. É o que se aplica ao Alckmin, agora conhecemos melhor. Agora, o nosso ministro aí, com testemunha ocular e auditiva do que disse o Alckmin, também tem que ser chamado aí, pode ser arrolado. Pode ser arrolado pelo seguinte, se ele ouviu em silêncio e concordou, também pode ser testemunha. Eu realmente acho que o Lula é ladrão. Ou ele tem que processar, tem que incluir o Alckmin no inquérito das fake news. Claro, se isso aí não for, ou é fake news ou a denúncia grave. Ele testemunhou aquilo. Aí ele vai dizer, não, mas o inquérito é de 2019, né, Silvio? Sim. Das fake news. Sim, mas pela Constituição do Alexandre de Moraes, isso aí está em vídeo, portanto, configura o flagrante perpétuo. Vale. Pode usar isso aí que eu justifico com as palavras do Alexandre de Moraes. Isso aí. Ele tem que se pronunciar. Se é ladrão, vira testemunha de acusação. Se não, manda prender o Alckmin. Sempre lembrando que esse processo é completamente ilegal, né? Porque acho que o nosso público mas deve tem que se valer lembrar disso. Tem que valer, então, porque assim, o Nicolas tem, além da liberdade de expressão, que todo mundo tem imunidade parlamentar, pode dizer o que bem entender, inclusive ele falou isso fora do Brasil, então... Mas os caras entendem melhor a linguagem do sarcasmo. É provavelmente eles são cínicos, então eles têm que saber que o pessoal debocha deles.